Olá, Virgem. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Sueli. Você está no canal Temperança com Amor. Eu venho trazer para vocês mais uma leitura para o signo de Câncer. Perdão, para o signo de Virgem. Eu acabei de gravar Câncer. Para o signo de Virgem, virginiano, virginiana. Eu peço que vocês adaptem a leitura no tempo de vocês. É uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva. São muitas energias virginianas aqui. E não force a leitura. Pegue somente o que for para você, tá? E olhe também Sol, Lua, Ascendente no teu mapa, se você sabe, porque isso vai ajudar muito. As cartas já foram muito bem embaralhadas, tá? Eu vou tirar uma carta do Tarô das Bruxas e ela vai ficar ali encostadinha e no final a gente vai ver quem tá falando com a gente aqui, tá bom? Uma energia para reforçar o que a gente leu nas cartas. Vamos lá, virginiano, virginiana, eu espero que vocês estejam todos bem, que a paz, a luz, o amor de Cristo estejam com a gente e que os anjos e arcanjos mentores tragam para nossa mesa a verdade, somente a verdade. Vamos lá? Signo de Virgem, Virgem, Virgem. Gente, se eu falar algum nome errado, vocês perdoem, porque é muito signo que a gente grava, então sai errado. Mas o que vale é o que tá na capa escrito. Mas a gente tá falando agora com o signo de Virgem. Ok, Virgem? E a gente já abre aqui com uma ação rápida com você, com o Cavaleiro de Espadas. Dizendo para você de um sucesso, de uma transformação. Aí aparece o julgamento falando para você, cuidado, faça uma autorreflexão, pense bem, não vá muito, sabe, não seja muito colocado, muito aberto com suas ações. O carro, isso aqui é você, Virgem. O carro vem falando para você, seguir em frente, mantenha o foco, tenha determinação e siga em frente. É hora de movimentação, é hora de impulso. É hora de ser uma pessoa determinada agora ali. Ó, o Ás de Pentáculos falando para você de novos começos, de novas oportunidades, de você aí dando destaque e importância num novo planejamento. São novos começos aí. Novos caminhos para você. Mas aqui você tá aí na inércia, né? Uma desmotivação. Não sei se tá tendo algum impedimento, alguma coisa aí que esteja trazendo para você um descontentamento. O universo tá aqui, ó, com um ás, uma moeda de ouro entregando para você junto com uma copa cheia e você tá aqui de braços cruzados. Aqui tá falando para você, siga novos caminhos, você tem aqui caminhos para seguir. E você tá aqui sentado esperando. Tá vendo? Desmotivação. Por quê, Virgem? Por quê? Por quê? Tá assim. Se o carro vem falando para você, siga em frente nos seus novos caminhos. Olha aqui. Esse 4 de pentáculos, ele fala para você de uma ganância, de um medo. Mas pode falar assim também para você que você tá tendo um controle exagerado. É como se aqui você tivesse numa estabilidade, você tivesse que tá tendo um controle muito severo nos seus ganhos, nos seus gastos, né? Como se tivesse uma coisa bem justa, tá? Aqui, ó. Xiu! Passa gente ali na rua e a minha rua é bem calma, mas passa alguém, gente andando com um cachorrinho na rua, os meus cachorros latem. Eu peço perdão aí pra vocês, mas não tenho o que fazer. Aqui vem falando de alerta pra você, tá? Contra uma possessividade, uma ganância. Pede que você se policie também com essa carta aqui. Então vamos lá, ô Virgem. Aqui, se a gente tá falando de trabalho, aqui a gente vai falar pra você
de um bom momento. O Cavaleiro de Espadas aqui vem falando para você que você tem planejamentos, vem falando para você de um bom momento, de uma ação rápida. Aí vem o julgamento falando para você ter é como se fosse uma nova colheita, uma renovação, uma nova transformação aí, uma transformação, você passando por uma transcendência, tá? Aqui, essa carta pede que você, assim, tenha suas ações, mas esteja aberto aqui para você fazer as suas escolhas. Uma nova vida, de perdão, de renovação, o julgamento fala disso. Aí o carro fala para você, vai em frente, tenha determinação, tenha foco. Se a gente estiver falando de relacionamento aqui, você precisa ter o foco e ter o objetivo, o seu concreto, tá? Aqui. Pede também que você não seja impulsivo nas suas ações, tá? Você pode ter aí obstáculos à frente? Sim, pode ter, todo mundo tem. Por isso que talvez tenha aparecido essa carta aqui, esse 4 de copas. Você pode estar numa indecisão? Sim. Você pode ter sido muito impulsivo aqui, tomado aquela, sabe, sem uma estratégia? Sim, pode ter acontecido. Aqui fala de colheita, fala de julgamento, essa carta. E essa aqui fala para você tomar a direção certa. Aí o Ás de Pentáculos aqui, ele fala para você de novos começos? Sim, mas ele também pode falar de atrasos e prejuízos numa falta financeira. É por isso aqui, e é por isso aqui. Então, aqui a gente está falando para você de um desânimo, de uma teimosia. Você foi muito com pressa em algum lugar, em alguma coisa. E é isso que eles estão falando, ô Virgem. Você foi muito... Sabe quando a gente vai com muita sede ao pote? Você foi com aquele... Sim, você se jogou, mas você não teve o controle. Você foi impedido. É como se você não tivesse enxergando ou você não tivesse visto as boas oportunidades. E agora você está precisando ter controle dos seus gastos, das suas coisas, por uma ganância que ocorreu aqui vamos dizer, na frente. Ocorreu alguma ganância sua, você colocou os pés pelas mãos e agora está tendo que ter o controle, Virgem. Aqui, essa carta pode falar para você tanto com medo de perda, quanto medo de conquista, por causa disso que aconteceu aqui. Aqui ela pode estar falando tanto medo, apego e um conservadorismo, como ela pode falar para você de estabilidade e de controle. Ela pode falar dos dois lados aqui. E ela pode falar também que você está tendo controle por um esforço aqui seu e um sucesso. Você teve o sucesso aqui pelo seu esforço. É por isso que agora você tem o controle, você tem a segurança. Vamos ver. Vamos tirar aqui no... Saber do que a gente está falando um pouco mais. Se a gente estiver falando de relacionamento aqui, teve excessos também, né? O carro fala de você manter o foco, mas fala cuidado com ciúmes. E o Ás de Pentáculos, ele fala para você como assim, um compromisso mais sério. E aí o 4 de copas no relacionamento fala para você de um descontentamento, que aqui fala para você de uma mudança, de um apego, de feridas do passado. Então veja aí, Virgem, do que a gente tá falando, tá bom? Virgem, Cavaleiro de Espadas, ó, o 7 de copas aqui, ele fala para você de ilusão. O 7 de copas aqui, ele fala para você de um
devaneio, de um sucesso ilusório. Você foi com muita sede ao pote. Você não sabe o que escolher. Você está numa dúvida tão grande. Por isso esse quadro de copas. Tá vendo? Aqui, o deleite. O que que eu escolho? Tem muita coisa e eu tô em dúvida. E eu tô nessa inércia. Eu tô aqui, nessa apatia, nesse desinteresse, nessa desmotivação. Eu tô aqui, esperando me desapegar. Me desapegar do que aqui? Vamos ver do que eles estão falando. Vamos puxar mais. A força. Essa carta também veio para Câncer. E aqui, o julgamento com a força. Eles estão falando para você que o julgamento, ele sempre vai falar de um momento para você despertar. E a força, ela vai falar para você de uma conquista. Você aqui precisa de equilíbrio, não é equilíbrio de força bruta. É um equilíbrio de força que você tem dentro de você, no seu íntimo, e pede que você aqui tenha o controle da sua situação. Porque a força do lado, quando ela vem no lado negativo dela, essa força ela pode ser bruta e ela pode machucar. Essa força, ela pode falar para você de uma injustiça, de um sacrifício, sabe? De um abuso de poder, de uma arrogância. E ela pode falar também de uma natureza fraca. Então aqui você veja bem, encaixe eu, Virgem, na sua situação, porque se aqui eles estão falando para você que você está numa inércia, que você aqui está num lugar de energias negativas do passado, relembrando de coisas que talvez você não fez uma boa escolha, essa força aqui, ela vem falando para você de um fracasso também, de uma repressão que você sofreu, porque o julgamento, ele fala para você se libertar da autocrítica. Ele fala para você aqui se livrar, muitas vezes, de perdoar você mesmo do que você fez. Se você fez errado, perdoe-se. O carro, ó, aqui, o carro e o 3 de pentáculos, o 3 de ouros, ele fala para você. O 3 de ouros fala de uma expansão, ele fala de uma satisfação. Ele fala de boas conquistas, mas ele fala para você também, para você ter o cuidado, porque você pode errar na sua tacada. Você pode errar na hora de terminar o que você começou. Tá vendo que aqui um já está concluído, ela vai terminar os outros aqui. Ela tem um bastão na mão, cada um vai fazer a sua escolha correta, mas ela precisa saber o que ela está buscando. É uma carta boa para falar para você, sim, mas aqui ela tem um bastão na mão e aqui a menina tem 2 bastões. Então, assim, ó, você aqui precisa ter o direcionamento, você tem o carro, mas aqui você precisa da direção certa. Vamos lá. Ó, o 7 de espadas. Esse 7 aqui, ele fala para você de um período, de um progresso. É como se aqui você tivesse que ter o equilíbrio dos seus ganhos, o equilíbrio da sua expansão. Ou você aqui teve perdas, você foi ludibriado, porque aqui essa pessoa tem as espadas na mão, olhando as espadas do outro. Ou a sua ganância foi muito grande em querer ter o seu e ter o do outro. Ou aqui, esse 7 de espadas, ele pode falar para você também de cautela. Espere, seja delicado, tenha astúcia, não seja uma pessoa invejosa.
Por que que eu falo isso? Porque você tá olhando o que é do outro. Você já tem o seu, Virgem, mas você tá olhando o que é do outro. É como se você estivesse fazendo a sua parte, mas é como se a sua parte não estivesse bem feita. Tá vendo que você tá segurando tudo aí? E por mais que o universo venha te entregando uma copa cheia com um ás de ouro junto, você vem olhando para a galinha do vizinho que tá mais gorda. É como se a grama do vizinho fosse mais verde que a sua. Eu não vou ficar folheando para você, Virgem, e falar, nossa, olha que maravilha. Não, eles estão falando isso aqui, é isso aqui que eu vou passar para você. Que você está numa inércia esperando, olhando o outro, esperando o que vai acontecer com o outro para você tomar uma atitude. Ó, o ás de espadas. Esse ás de espadas, ele fala para você de força e de capacidade, ele fala de conquista. Esse ás de espadas, ele fala para você que você aqui tem a estratégia, você tem o foco, a persuasão para você fazer o que você quer. Você só está sentado esperando porque você quer, você tem o foco para você começar. Aqui o Hierofante. O Hierofante fala para você, essa carta é o Papa, vamos falar. Aqui fala para você de uma organização, de um equilíbrio. Você precisa ter o equilíbrio para você ter a conquista novamente. Então, entre para dentro de você aqui. Aqui é uma harmonização que você precisa fazer. Essa carta, esse Hierofante, ele sempre vai falar para você de... Uns falam sacerdote, outros falam o Hierofante, o Papa. Mas essa carta aqui, ela fala de uma espiritualidade. Ela fala de uma pessoa analítica, de uma pessoa moral. Mas no lado, vamos dizer assim, no lado oposto dela, ela fala de projetos que foram tardios. Fala de uma fraqueza, fala de uma fragilidade. Aqui fala também, muitas vezes, de revolta. Essa carta aqui, ela fala para você, muitas vezes, de calúnia que aconteceram aí com você. Essa carta, todas elas têm o lado bom e o lado ruim. E nessa situação, talvez você tenha sido alvejado com coisas que não foram legais, porque esse ás de espada também é muita gente falando. É muita gente falando. Enquanto você estava esperando se resolver alguma coisa. Tá vendo? E o Hierofante vem trazendo para você que aqui você pode ter sido alvejado com calúnia. Vamos tirar aqui no baralho cigano pra gente ver o que a gente tá falando. O que a gente está falando aqui pra Virgem. Virginiano, Virginiana. O que a gente tá falando pra Virgem? Aqui tá falando para você, os trevos eles falam assim, ó, de algum obstáculo, mas se você tiver otimismo, se você perseverar aqui, são coisas que você vai superar. Você não pode baixar a cabeça aqui. Ó, aqui fala de prosperidade. Aqui essa carta, ela tem um lado bom, ela fala de prosperidade, de dinheiro, de abundância, de ganhos, em todos os sentidos. Mas aqui ela fala também, pede que você se aprofunde na situação. Busque mais fundo saber o que está acontecendo. Busque mais fundo um entendimento. Você tem uma conquista aí na sua frente? Tem, uma boa conquista. Você precisa se aprofundar, você precisa passar por alguns obstáculos, mas você tem a sua conquista. Aqui eles falam que sim, porém,
Vá buscar mais fundo o que você quer. Ó, mudanças. Essa carta aqui, esse navio, ele fala de mudanças com negócios, assim, uma renovação mais lenta, mais calma, mas ela fala de mudanças e renovação aqui. Tanto é que veio ali junto com o carro, ó, o coração. Essa carta é um amor, pode ser um amor fraternal, pode ser uma harmonia familiar, pode ser uma conquista que você veio aí, um amor fraternal, pode ser um auxílio que você venha tentando fazer para outras pessoas, pode ser. A gente pode estar falando de uma nova mudança aqui, de uma nova paixão chegando para você, pode ser. A gente pode estar falando aqui de você ter se doado demais para uma pessoa e não foi realmente o que você estava esperando, pode ser. A gente pode estar falando aqui de uma pessoa que você ajudou muito e depois ela saiu falando mal de você, pode ser. Entende? A cobra. E foi realmente o que aconteceu. Você, Virgem, ajudou essa pessoa ou essas pessoas. Você foi muito precipitado, que foi o que falou aqui na primeira linha, Virgem. Você foi, se jogou demais, você ajudou demais alguém, você talvez tenha feito com que essa pessoa mudasse. Você fez a sua parte, mas você foi enganado. A cobra, tá vendo? E aqui, essa cobra, ela também fala de um engano que você sofreu aqui, das suas calúnias, de uma traição que você sofreu, de muito falatório. Porém, aqui, ela pode falar para você agora, sim, busque a transformação, busque o outro lado da cobra. Aqui, a cobra, ela troca de pele, ela se transforma, ela troca de pele para ela ficar maior. Então, aqui eles estão dizendo para você também, entenda os dois lados. Você foi traído e enganado, sim. Mas aqui a cobra fala para você, tenha cautela agora. Tem situações inesperadas? Teve intriga? Teve inveja? Teve. Mas agora aqui ela pede para você, faça a sua transformação. Essa pessoa te enganou? Sim. Traiu? Sim. Mas agora você cresça, entenda que você precisa fazer a sua transformação também. Ó, a felicidade. Aqui são amor e oportunidades novas. Isso aqui é um sucesso novo para você. Então, faça a sua transformação, busque dentro de você e você terá, Virgem, a alegria, a felicidade, as oportunidades que você busca. Ó, aqui a árvore, ela fala de família, ela fala de ancestralidade, ela fala de boa saúde. A árvore é o símbolo da vida, é uma proteção, é uma solidez, é uma árvore bem grande, bem frondosa, ela tem raízes profundas. E é isso que você está buscando agora. Busque, Virgem, dentro de você as energias que você precisa. Tá vendo? Dentro da árvore lá, um íntimo dela bem focado, bem iluminado. Faça suas mudanças agora. Não leve mágoas. Ó, entenda o que eles estão falando para você. Não leve mágoas com você. Deixe o... Essa carta, ela fala, deixe o ressentimento para trás. É uma mudança. Você pode ter sido teimoso em querer ficar ajudando alguém? Sim. Mas o seu coração estava mostrando isso, que era para você fazer. No entanto, você foi enganada. Agora faça a sua mudança. Vamos ver aqui. Mais duas cartas daqui e a gente vai olhar o fundo e o tarô das bruxas, ok? Signo de Virgem. Virgem. O que a gente tá falando aqui pra Virgem? A locomotiva. Essa carta, ela fala de vitória, de progresso, de sucesso. Essa carta fala de pequenas viagens. Lembra que eu falei aqui de você fazer a mudança? Aqui ela fala de mudanças lentas e aqui ela fala de mudanças também de profissão, de trabalho.
Aqui fala de você superando seus inimigos, os inimigos que te passaram para trás, você deixando seus inimigos para trás, tá? Seja na profissão aí, no seu trabalho, alguma coisa, aqui é superação. Um envelope chegando, esse envelope ele fala para você de um documento, de assinaturas de contratos, alguma linha de crédito, novidades, talvez até de segredo, fala de auxílio de pessoas que chega para você. E no fundo do maço a gente tem Mercúrio, com uma carta na mão, falando para você que você aqui é um adolescente ainda, você precisa de uma manifestação futura. Essa carta aqui é alguém crescendo, é alguém tendo impulso do crescimento. Aqui ela pode falar também de uma comunicação, fala do seu intelecto, fala de intercâmbio, de pequenas viagens, tá vendo? Aqui falou 2 vezes de viagem para você. Então, se é isso que você tá buscando aqui, Virgem, o Mercúrio vem trazendo para você. A carta vem falando para você de alguma coisa nova que chega, Mercúrio vem confirmando para você e Mercúrio também fala de mudanças de viagens. Então, se você tá buscando um intercâmbio aí, ô Virgem, o Mercúrio vem trazendo para você. Tarô das Bruxas, a Bruxa. É a primeira carta. E essa carta aqui, ela fala para você de força de vontade, de criatividade. Mas aqui você precisa usar a sua força não para machucar alguém, não para... A sua força de vontade precisa ser decisiva, não de indecisão. Aqui você precisa buscar o conhecimento que você quer. Essa carta é como se ela fosse um mago. Ela tem todo o conhecimento que ela precisa. Porém, ela precisa usar o conhecimento que ela tem do lado positivo e não do lado negativo. Não para prejudicar alguém. Se você foi prejudicada aqui, não use a sua força do lado negativo agora. Tá vendo? Essa carta também é a força, num outro baralho. E essa carta aqui é a bruxa, dizendo que você também tem a força. É a mesma bruxa, se você for analisar. Mas aqui, ela pede a força interior. E aqui ela fala que você use a sua força numa decisão justa. E não para prejudicar alguém. É isso, Virgem, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado. Se você gostou da leitura, se teve algum direcionamento para você, eu peço que você deixe o seu like, isso me ajuda muito e não custa nada para você. Se eu falei algum nome de algum signo aí, vocês perdoem, porque são várias gravações e a gente grava muitos signos e às vezes acaba confundindo, mas é uma leitura de Virgem, ok? Muito obrigado, virginiano, virginiana, e até a próxima.